Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos começar a digitar o nosso código. Seguinte, pessoal, por se tratar de um curso introdutório ao desenvolvimento de APIs REST utilizando o Spring Boot, nós teremos nessa aula apenas uma classe. Nós não teremos mais classes, porque se nós tivermos mais classes, nós obrigatoriamente teremos que iniciar um relacionamento entre elas, então acaba ficando um pouco mais complexo o desenvolvimento desse sistema e você tem que começar pelo básico, você tem que entender o básico para posteriormente ir subindo aí os degraus do desenvolvimento, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe chamada usuário, ela vai ter um ID, um nome, um login e uma senha. Vamos supor que fosse de um sistema de fazer login lá, tá bem? Então, com o botão direito aqui sobre o pacote principal, você vai clicar em New e vai selecionar aqui Class. Nós vamos chamar essa classe de usuário e ela vai ficar no pacote de domínio. Então, vamos colocar aqui .domain. Nós vamos utilizar as boas práticas de engenharia de software para desenvolver esse pequeno sistema. Por mais que seja pequeno, nós não vamos fazer de qualquer jeito, tá bem? Então, vamos clicar em Finish aqui. Ele criou para mim, então, a nossa classe aqui. Nós vamos ter que adicionar aqui uma anotação chamada Entity, que é para informar para o JPA que essa classe vai ser uma entidade que ele pode criar para ela uma tabela chamada usuário na nossa base de dados. Você também pode passar aqui o nome que você deseja para essa tabela na base de dados. Eu vou deixar sem nada mesmo, que ele já vai criar uma padrão para a gente aqui chamada usuário. Beleza. Próximo passo é implementar o Serializable. Então vamos colocar aqui o Serializable, né? E ele vai reclamar aqui solicitando o Serial Version ID. Então se você clicar nessa lâmpadazinha aqui e selecionar a opção Add Default Serial Version ID, ele cria para a gente aqui com o padrão 1L já. Então esse Serializable ele vai fazer o seguinte, ele pega uma instância dessa nossa classe, ele cria uma sequência de bytes dessa instância que poderá ser trafegadas em rede, armazenadas em arquivos de dados do outro lado, deserializadas e recuperadas em memória. Então, por isso nós implementamos o Serializable, porque é uma boa prática de desenvolvimento de software. Beleza, pessoal. Então, essa nossa classe ela vai ter o ID, o nome, o login e a senha. Então, vamos começar a digitar aqui. Ele é privado, porque só essa classe vai ter acesso a esses atributos aqui internos. Ele vai ser integer, então ID. Alguns preferem digitar long, eu vou digitar integer mesmo. Então, o private string nome, o private string login e o private string senha. Beleza, ele terá esses 4 atributos então. Pessoal, nós vamos adicionar aqui os construtores sem parâmetros, que é aquele construtor da superclasse, e com parâmetros, que receberá esses parâmetros aqui para facilitar na instanciação de uma classe usuário. Nós podemos fazer o seguinte, nós temos aqui no nosso STS uma maneira de gerar esses códigos de forma automática. Então, se você clicar em Alt Shift S, ele vai abrir essa janelinha para você. Então, você seleciona aqui, ó, Generate Constructors from Superclass, que é o construtor da superclasse que não recebe nenhum parâmetro. Então, um Ctrl D, ele apaga uma linha inteira. Beleza. Aí vamos gerar aqui então o construtor usando os parâmetros, serão todos os parâmetros, e nós vamos utilizar aqueles métodos acessores, que são os getters e setters. Então, selecionamos aqui os getters e setters. Então, aqui nós clicamos em Select All e desmarcamos apenas o Serial Version e o ID aqui. Beleza, então vamos adicionar aqui também o hashcode e equals, para ele poder comparar essa instância desse objeto através do ID lá no nosso sistema. Então vamos desmarcar todos e deixar apenas o ID marcado. Beleza, aqui ele está desorganizado o nosso código. Se você apertar Ctrl Shift F, ele organiza o código para a gente. Maravilha. Agora, pessoal, nós vamos adicionar aqui uma anotação em cima do ID chamada @id mesmo, que é para informar para o JPA que essa vai ser uma chave primária, beleza? Então aqui ela tem que ter um método de geração desse ID aqui, que vai ser vamos colocar aqui,
generated. Então, se você começar a escrever aqui e apertar o Ctrl espaço, ele já vai dar algumas opções para a gente aqui. Vamos selecionar o generated value, beleza? Então, estratégia, nós vamos utilizar aqui o strategy, vai ser um generation type .identity, beleza? Ótimo. Então aqui nós já informamos que esse ID vai ser uma chave primária. No campo nome, nós vamos adicionar a seguinte anotação: @notEmpty. Eu quero informar que ele não vai poder ser vazio, do pacote javax.validation.constraints, que é o que nós já importamos lá. Nós adicionamos a dependência dele lá, o validation. E aqui a gente pode passar uma mensagem, caso ele venha vazio. Então vamos colocar aqui, ó, campo nome é mandatório. Beleza. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para o login, beleza? E para a senha. Aí a gente só vai alterar aqui o nome. Então aqui vai ser login e aqui vai ser senha. Maravilha, pessoal. Então aqui tá beleza, é isso mesmo que nós precisávamos. Então aqui a gente já criou a nossa classe de domínio, seus construtores, métodos acessores, adicionamos aqui algumas validações. Nós podemos também, por exemplo, adicionar aqui a anotação length e informar o mínimo do tamanho do nome vai ser 3 caracteres e o máximo, max, vai ser de 100 caracteres. Aí você pode passar uma mensagem aqui também, se você quiser, ó, message, ó, tamanho mínimo, ou melhor, vamos colocar assim, o nome deve ter entre 3 e 100 caracteres. Aí você pode passar isso aqui também, tanto para o login quanto para a senha. Então eu vou colocar aqui para o login e para a senha também, certo? Vamos colocar aqui abaixo, aqui, para ficar mais organizado o nosso código. E aqui também. Ótimo, pessoal. Então, para esta aula era isso, criar a nossa classe de domínio, tá bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu aguardo você para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.